Continuamos, então, hoje, a palavra divina, né? A palavra divina. Mas antes, só, vocês observaram que a mensagem do Cristo até aqui foi, foi algo superior às bandeiras, como colocou Emmanuel, né? Algo superior às bandeiras, às pátrias, ao sangue e, e às leis humanas, aos leis dos homens. Então, ele trouxe algo superior a tudo isso. Então, e aqui nós vamos ver, será que Jesus conseguiu o êxito do que ele pretendia? Será que teve o êxito que ele imaginou ter quando veio aqui? A sua palavra, ela modificou a humanidade? Já modificou? Está soando ainda a sua palavra, mas será que ele teve êxito? Com certeza, né, Daniel? Mesmo aqueles que não usaram o nome dele, mesmo aqueles que continuam. Eu entendo, né, pela história, que como a palavra do Cristo, né, o pensamento maior do Cristo é o amor, mesmo aqueles que tiveram outros segmentos que não se dizem cristãos, eles se respaldaram no amor, se respaldam no amor, né? Não Mas uso, talvez. as pátrias continuam tendo as suas bandeiras, as religiões Acontece é que continuam tendo O as próprio Cristo suas. já sabia disso, né? Que não era imediato, é uma questão de maturidade, né mesmo, maturidade moral do ser humano. Mas eu entendo também que a grande maioria entendeu. Só que a pequena maioria, desequilibrado ainda, é que faz o maior barulho, é que é onde mais incomoda. Que vai chegar lá também, né? Mas foi a grande maioria mesmo, entendeu? Dito que sim, porque se a gente for pensar da época do Cristo, né? Antes do Cristo já tinha os espíritos que vieram, que já eram iluminados. Mas uma grande maioria desses espíritos que entenderam, eles voltaram à pátria espiritual e estão trabalhando no plano espiritual. Eu entendo que eles não reencarnaram, muitos reencarnaram e voltaram. Eu sempre entendo que nós estamos vivendo um momento no planeta aonde o bem é a maioria, o mal é o perturbador. E nós temos a percepção de maior para o mal do que para o amor. Então a gente percebe muito pouco o amor, a gente percebe mais o mal. Então acho que a nossa energia, eu entendo isso e eu acho que até se a gente não entender isso, a gente não vai Mas se a gente seguir. percebe o mal, Fran, se a gente percebe o mal, é porque a gente ainda fica nele, não? Exatamente, mas isso não quer dizer que a gente é É, maior no sentimento do mal do que no bem. É que a gente ainda está frágil, né? Mas que a gente está lutando. Só o fato da gente pensar no amor e a gente já saber a diferença, porque nós tivemos uma época que as pessoas acreditavam, fazendo as suas atrocidades uns com os outros, acreditavam que isso era o bem, mas né? será que ainda não existe atrocidades de Ah, forma. existe muita, muita, muita mesmo. Mas muitas vezes Então, é por a questão talvez de baixa moral mesmo. não se aplicou ainda a observação do ensino imortal, né? Ainda as religiões elas têm as informações, porém as suas comunidades ainda não aplicam o ensino imortal. Ainda continuamos divididos, inclusive dentro dos próprios meios, por exemplo, igual a doutrina espírita, movimento espírita, nós somos até divididos, né? Somos divididos dentro da mesma crença, né? Imagine o quanto ainda estamos distante de uma homogeneidade, né? Agora, o Cristo previu que isso iria acontecer, mesmo ele
vindo até, né? Então, vamos ler essa mensagem a seguir, que eu acho que ela é muito propícia, né? A palavra divina, e vamos tentar entendê-la. Quem fala para nós aí? Quem faz a leitura? Ô, Daniela, a grande lição a gente só leu, né? Nós não discutimos esse texto. A grande lição a gente leu e falou, sim, eu fui falando, a gente pode depois de novo, mas a gente fez a leitura e conversamos com ele sobre ele. Vocês Então tá bom. concordam? A gente ficou para iniciar a palavra divina hoje. Concordam, gente? Bom dia, estou Ah, atrasada. Eu bom acho dia. que, eu não lembro muito bem, estou podendo confiar na minha memória, mas eu acho que era para começar hoje. Vai ter que voltar lá no outro vídeo e ouvir. Ela chega atrasada e já dando palpite errado. Ah, é lógico, eu sou proativa. Perguntando, o que que vocês acham, gente? Ninguém respondeu. Perguntou de novo, o que que vocês acham, gente? Ninguém Não, mas respondeu? na verdade, pelos meus anotamentos aqui, Ah, a gente fez a leitura da grande lição, mas é para comentá-la hoje. Eu também Eu, acho que é isso. bom, Segundo o que o Eu, senhor eu Daniel, escrevi isso aqui no meu é, livro, né? então vamos Comentário comentar ela. para... Então, vamos voltar a ela aqui, então. tá A vendo, grande né? Daniel, Ó, lição. agora falou um com conhecimento de causa. mas antes de você começar Bom aí, dia, Flávio. já que a Leila chegou e ela não quer falar, é, eu vou, a respeito daquela pergunta que você fez, como é que eu vejo? Eu, na verdade, não. O Simão Pedro, ele tem um conceito de mal que eu acho fantástico. E é fácil de entender o que é o mal. Porque, na verdade, nas colocações dele, o mal não existe. Por, mesma coisa, acho que a maneira fácil da gente entender o que é a escuridão. É a falta de luz. Então, na verdade, a escuridão, o escuro, não existe. Por quê? Só existe a escuridão onde não há luz. Então, basta você acender a luz, acabou a escuridão. Então, a analogia que ele faz em relação ao mal é exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que que existe? É o bem. Então, quando nós, que já temos condição de fazer o bem, não fazemos a nossa parte, o que que vai acontecer? Vai acontecer o mal. Por quê? Porque o mal, ele é proveniente da ação de quem faz deliberadamente o mal, que são aqueles que ainda são maus por natureza, e também são consequências daqueles que já podem e devem fazer o bem e não fazem. Então, o mal acontece em função da ausência do bem daqueles que já conseguem fazer o bem. Então, no conceito dele, então você tem muito mal, por quê? Principalmente pela ausência do bem que nós, que já temos conhecimento, podemos fazer e não fazemos. Então, aí, o mal vai atuar. E em consequência também daqueles que já que fazem o mal naturalmente por ainda serem partidários do mal. Então, é por isso que ainda existe a preponderância do mal no meio do ambiente de prova e expiação. Então, por isso que a gente ainda tem uma incidência muito grande, por falta de atuação, principalmente de nós que já podemos fazer o bem, deveríamos estar fazendo e não fazemos. Aí o mal vem. A mesma coisa, se você é luz e deixa apagar essa sua luz, a escuridão vai aparecer.
seja, então, em todo local onde você, que já é luz, e deixa essa luz apagar, por falta de atuação, por falta de vontade, porque a luz interior, ela é proveniente, ela é consequência da minha vontade. Então, toda vez que eu deixo que a minha luz não brilhe, eu faço com que ela apague, ou seja, aí está nascendo o mal. Então, o que que acontece? Como a sua pergunta foi mais abrangente, então o que acontece? Os ensinamentos do Cristo foram eficazes? Puxa vida, e como foram? Porque ele veio trazer um ensinamento que era uma loucura. Para os judeus, você falar em perdão naquela época, ainda hoje, você falar em perdão, em amor, era um atrevimento muito grande. E ele chamar o Deus de papai, então, era um. Porque o judeu, até hoje, eles não pronunciam o nome de Deus. Tal o respeito que eles têm pelo nome. Então, e vem o Cristo falando, chamando Deus de pai, de papai, então isso realmente foi um ensinamento muito atrevido para aquela época, para os judeus. Então, por isso que eles realmente consideraram que ele era um, um revolucionário e que... Só porque, o que que acontece? Em momento algum, a mensagem dele era para a vida material. Ele sempre estava visando o pós-morte, ou seja, o ensino dele é para nossa vida definitiva, que é a vida Para a alma. espiritual. Então, enquanto os judeus, eles queriam que o Messias livrasse o povo judeu do jugo dos romanos. Então, por isso que eles consideraram uma grande decepção a vinda do Messias, que eles ainda não tinham essa preocupação com a vida espiritual. E o que que acontece conosco ainda? A gente ainda está muito mais preocupado com a vida material do que com a vida espiritual. Então, a partir do momento que cada um de nós começar a entender que o importante não é ter, mas sim ser, ou seja, é cada um que opa, a partir do momento que o Daniel falou, opa, o importante é ser, e deixar realmente de dar e passar a dar a maior importância a esse conceito, a essa vida que é a vida a vida espiritual, ou seja, o Daniel vai contaminando quem está do seu lado e, por consequência, quem está do seu lado também vai fazendo com que isso aconteça. Porque não existe almoço de graça, ou seja, a conversão, a mudança do planeta para regeneração, ela vai acontecendo coração a coração, ou seja, não vem ninguém aqui, nem o Cristo, se ele voltasse, se reencarnasse de novo, ele não ia ter a preocupação de tirar o Brasil das mãos de quem está prejudicando, de quem está querendo destruir a família, ou seja, dos problemas materiais que a gente tem hoje, das intrigas pelo poder, ou seja, ele iria continuar pregando a mensagem que é a única verdadeira, ou seja, a necessidade da nossa mudança íntima. Então, isso é um sucesso. Por quê? Porque ele deixou clara a mensagem dele e todos aqueles que realmente acataram, que compreenderam essa mensagem, você pode ver o que aconteceu depois da vinda do Cristo. Por uma quantidade muito grande de espíritos que, principalmente até o ano 300, depois da vinda dele, foram espíritos que realmente compraram essa briga, tanto é que foram embora. Ou seja, eles fizeram o dever de casa, legal, e já estão longe, ou seja, só estão aqui com a gente ainda esses que fizeram o dever de casa
aqueles que realmente quiseram ficar. Tipo um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, um Chico, ou seja, aqueles que realmente fizeram o dever de casa. Tanto aí, eu acredito, é, aliás, eu acredito, eu tenho certeza que, como eu não estou entre eles, eu sei que foram muitos que foram embora. Agora, a quantidade a gente não sabe. Mas você vê, pelo que aconteceu com a humanidade após o terceiro século, depois do Cristo, você vê que houve, a humanidade entrou num processo de degradação tão grande que demonstra que realmente aqueles que acreditaram e que podia fazer diferente foram embora. Então, e aí ficou a ralé, aqueles que realmente continuam cabeça dura, e sabendo que o que tem que fazer, tendo consciência de que já pode fazer, mas continuamos insistindo em não querer fazer. Ou seja, porque ainda sentimos muito mais prazer, muito mais alegria do que felicidade. Ou seja, estamos muito mais à procura de atender às nossas necessidades materiais do que atender às nossas necessidades espirituais. É por isso que a gente continua ainda patinando, mas a mensagem dele foi uma loucura. E tanto é que eu fico imaginando assim, se eu tivesse junto dele na época que ele fizesse um convite dele, se eu fosse um apóstolo dele, falou, não, neném, aqui não. Ixi, é porque é uma situação assim, se a gente pensar bem, é um convite muito atrevido, muito arrojado ainda para mim. Porque, negão, você tem que sair, igual quando ele mandou os apóstolos, 2-2. Negão, você não leva comida, você leva só um jogo de roupa. Se a gente vai fazer uma viagenzinha, você leva, fica preocupado em não levar escova de dente, sabendo que lá onde você vai tem escova de dente. Então, é o É, tempo que a gente. Amaro, o que a gente entende por humanidade terrestre, muitas vezes, a gente analisa por aqueles que estão encarnados, né? Apenas no plano físico. Mas, na verdade, a humanidade terrestre está em níveis diferentes, porque se a gente for observar desde a época do Cristo, a população terrena ela é imensa, ela é imensa. Só não estava em tempos e tempos, períodos encarnados todos nesse plano, mas a gente estava com esses espíritos errantes, né, vinculados ao plano da carne e somando-se aqueles que vieram de outros orbes, né, de outros planos para viver aqui. Então, a lição do Cristo era para todos esses, para o tempo de amadurecimento de cada um. Então, eu tenho lá, por exemplo, você citou aí que muitos já foram embora e tal, né? Realmente teve muitos que aprenderam a lição, já voltaram para casa, já foram para outros planos. Isso teve realmente, desde o princípio que Jesus trouxe a mensagem, ou antes mesmo do Cristo, compreenderam antes mesmo dele chegar, conseguiram retornar, principalmente relacionado aos capelinos, mas permanecem uma grande maioria, porque essa grande maioria ela ainda vivia na ignorância do próprio status dela de evolução. São espíritos originários daqui mesmo, são espíritos que vieram de outros planos mais inferiores. Então, muito infantiliza ainda para compreender uma mensagem desse lado, desse atrevimento, como você diz. É atrevimento para essas pessoas que ainda se ligam à materialidade plena, né? Agora, para aqueles que tendenciam à espiritualização, é uma mensagem suave, doce, meiga, e o fardo dele era leve para essas pessoas e esses espíritos que já se encontravam, de certa forma, melhor.
Mas por que ainda a gente continua com essa grande quantidade de almas na Terra que, sem compreender, sem entrar no ímpeto dessas mensagens, ou na observância do ensino imortal? Porque são espíritos arraigados ainda à materialidade, próprios desse mundo. Quando estava Jesus encarnado, tinha uma população de encarnados ali, mas tinha em mais 6, 7, 8 planos também muita habitação encarnada, que ainda não tinha nem contato com essa mensagem, que viriam do pós, né? As anotações dos evangelistas, aqueles as menções do Cristo, né? Então, eles viriam depois. Talvez a gente está numa condição aí de ter chegado lá perto do Cristo, mas às vezes nem o Cristo tivemos no tempo dele. Mas, assim, grande maioria, com certeza, hoje, que estão buscando o Evangelho, possivelmente esteve lá tirando pedra, falando mal, criticando. E isso pode durar também. Se a gente quiser fazer isso durar, eu duro essa ignorância por mais milênios. Então, depende muito de cada um, depende muito de mim. Esse evangelho. E o Cristo já sabia disso. Ele já sabia, quando ele veio aqui, que essa semente iria brotar nos corações que estivessem preparados. E que no futuro seria germe, né, para futuras nações, futura humanidade que viria a conhecer o seu evangelho pela história. Então, E mesmo acho que os o que processo é foram, esse. para os que vários que foram embora já, foram porque não é necessário ficar muito mais. Ficam aqueles que conseguem fazer um trabalho de vir até reencarnar e fazer um trabalho eficaz, né? Que também não adianta 50 mil espíritos elevados, mas nenhum faz um trabalho bem feito, né? Então, não vai adiantar de nada. 50 mil, 100 mil, 1 bilhão, né? Vai embora a quantidade de conseguem realmente fazer um trabalho bem eficaz, né? O fato é que hoje a grande quantidade de encarnados que nós temos, que 8 bilhões, né, compreende aí, por exemplo, um terço encarnado, um quarto, um terço encarnado da população terrena. A gente tem aí no plano físico, realmente era para ter problema, né? Igual está tendo mesmo. Porque conflitos de ideias, conflitos de pensamento, isso é natural hoje. Porque olha só o número de encarnados em condições de se comunicar. Porque quando você fala assim, o espírito encarnou, ele entra em condições de se comunicar uns com os outros e de atuar sobre uns aos outros. A encarnação é isso. Agora, quando você desencarna, você tem os planos de vibração que você pode estar e que vai estar com quem realmente vibra como você. Aqui não, aqui é uma mistura, aqui é um fuzuê, né? Na verdade, a gente está aí misturado, juntos e misturados. Por isso que temos essas guerras de pensamento, de ideologia. A gente está com muita ideologia. Essas ideologias têm preocupado, que é uma falsa verdade que vive nas pessoas, por falta de referência. Referência até que tem, só que falta de olhar essa referência principal, que é o Cristo. Então, o que está faltando hoje em Não é que política, falta, em Daniel, me desculpa. É administração, por excesso de orgulho, de vaidade. Não é nem a não, falta, é o excesso. falta no sentido de não buscar, entendeu? Falta neles compreensão, tá? Falta a compreensão disso. Então, quando você não busca isso, realmente fica na desordem mesmo, fica nos próprios pensamentos, e é o que o mundo está vivendo hoje. A gente pode ver que todas as bandeiras ainda continuam sendo as mesmas bandeiras. Está longe ainda a notícia
não muito boa, ainda está longe de resolver isso. Eu li Então, em algum é lugar, procurar resolver a nós mesmos. Tem que ser nessa época agora de introspectarmos e mudar a nós mesmos. eu li Oi? em algum lugar, eu não sei, não lembro mais aonde que eu li, não sei se eu vi, já até vi, mas eu achei interessante que a cada século reencarna um dos apóstolos de Jesus. Então, quer dizer, se um reencarna a cada século, é o que eu estou falando, assim, não precisa de ter todos juntos reencarnando sempre. Basta um para fazer um trabalho bem feito, né? Igual o Chico reencarnou agora. Não reencarnou agora, nessa última encarnação dele como Chico Francisco Xavier. Ele fez um trabalho maravilhoso, né? Que despertou muita gente para o lado do espiritismo, né? Pro lado da vida após a morte, né? Essa questão de elevação moral, espiritual, e despertou mesmo muita gente. Foi um trabalho maravilhoso que ele fez. E vem mais um, no próximo século, né? Então, quer dizer, basta um que faça a tarefa de casa, como do Amaro, não precisa de 1 milhão deles, né? De espíritos já evoluídos, né? Já foram embora, porque pessoal fora, já estava evoluído, ninguém precisa de tudo aqui, né? É mais no pessoal, esse pessoal evoluído, essa pessoa mais que já fez a tarefa de casa, todos eles. Seu som está ruim, viu? Não sei se é só para mim. Tá falhando, eu ia falar isso. Você Conta fala, do a gente perde um microfone, Tá pouco. Amanda. melhor? Fica melhor assim? Agora melhorou. É Agora por causa do sim. microfone. É É porque por você conta deixa o do microfone fone. aqui. É, Não, verdade. é por conta do fone de ouvido. É, Não, mas deu para entender. deu para Deu para entender? entender? Deu. A É, cada século reencarna um dos apóstolos de Jesus. Precisa de todos estar reencarnados juntos. Basta um para fazer um trabalho bem feito. Precisa de todo é, mundo junto para tentar converter todo mundo, melhorar a população. É exatamente isso que você falou, né, Daniel? O trabalho ele é individual. Basta um para tentar despertar, para vir aqui mostrar o caminho, né? Não precisa de 50 milhões de Chico para poder despertar 8 bilhões de pessoas. Daniel, ainda voltando um pouco, né, na história de que a gente não sobre o despertar. Eu conheci, na verdade, eu conheci mais de uma pessoa, mas uma era mais próxima de mim, porque trabalhava junto, era uma advogada, que ela tinha vida difícil, né, na questões da saúde e tudo, mas ela era uma pessoa muito, digamos, desregrada, né? O problema de saúde dela era o problema do desregramento mesmo de vida que ela tinha, né? E na época eu estava estudando ainda muito a doutrina, eu tinha uns poucos anos que eu estava na doutrina e eu vivia com o Livro dos Espíritos e, né, a gente fazia estudos lá em BH sobre a Gênesis e os livros, né, do Allan Kardec. E, e eu deixava os livros na minha mesa, né? Eu trabalhava com vários advogados, já o livro na hora que tinha um tempinho, eu estava lendo, estava escrevendo, né? E ela chamou atenção nisso e aí eu fiquei toda empolgada, né? Falei assim, você quer? Aí ela comprou, né? Eu fui comentar com ela da maravilha que estava sendo para mim. Claro que eu não falei assim dos esforços que eu tinha que fazer, né? Dos puxões de orelha que eu estava. Não falei, eu falei que tudo, era tudo muito maravilhoso. E ela, você acredita que ela comprou os livros tudo? E ela começou a ler esses livros. Um belo dia ela chegou lá com os 5 livros em cima da minha mesa. Francisca, doa para que você quiser, quer saber disso mais não. Eu falei, mas doutora, o que que aconteceu? Ela falou, não. Comecei a ver as questões aqui desse livro dos Espíritos, depois eu fui lá para o Evangelho, aí eu fui ver as reflexões, né, sobre a mensagem do Cristo. Ué, eu vou ter que mudar minha vida toda? Como é que eu vou parar de fumar? Vou parar de tomar minha cervejinha todo final de semana? Como é que eu vou parar de fazer isso, fazer aquilo? Não, quero saber disso, não. Então, não é questão, é questão da pessoa querer saber. Gente, eu fiquei tão assustada na época, eu estava tão empolgado com o negócio. Depois eu até ri, né? Ela falou, não, eu quero viver no meu desequilíbrio. Eu nem sei se ela está viva ainda, porque realmente ela tinha muitos problemas de saúde.
E aí, então, assim, eu acho que assim, tem as questões, que é uma mulher super intelectualizada, ela sabia fazer interpretação, tanto que ela soube que ela abriu mão do negócio, e falou, esse negócio está me incomodando demais, quer saber disso, tá? Então, assim, é uma questão mesmo de você ter a maturidade de querer fazer a escolha, né? Agora, só uma outra coisinha também, que depois eu paro de falar, não falo mais hoje. Quando Vai. você fala, quando você fala quando que é uma coisa que eu acho que eu sempre penso, né, que a gente tem que tomar cuidado na mensagem do Cristo. Nós ainda precisamos nos agarrar em determinado segmento para que a gente consiga estudar a mensagem do amor, né? Então, quando a gente vai falar do Cristo, a gente, ou a pessoa, né, vai falar, né, que a sua religião, das suas religiões em si. Mas se a gente aprendesse, esse é o meu entendimento, vocês me perdoem, né, se é o que eu penso hoje, que a gente, quando falar a palavra do Cristo, da interpretação do Cristo na linha do amor, porque muitas das religiões cristãs, elas fazem as interpretações boas, tem aquelas que saem do caminho, que nem a doutrina espírita também, né? Então, a gente sempre está puxando, né, para o nosso lado, como se nós tivéssemos verdade. Então, a verdade é o amor. O Cristo não quis saber de religião, ele quer saber do amor. Então, a partir do momento que a gente coloca isso no filtro, né, as nossas ações, os nossos pensamentos, eu acho que se a gente todas as vezes perguntasse o que Jesus faria, e aí sim, você vai lá na fonte do Evangelho, independente de que religião que a gente está. Claro que nós estamos hoje na religião doutrina, porque na doutrina espírita, porque é ela que nos dá uma interpretação um pouco melhor, que a gente entende que está mais próximo dessa verdade. Está mais próximo, mas eu acho que a gente ainda não entendeu direito. Era só essas duas coisas que eu queria falar. Tudo bem. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Senão a gente não termina esse texto aqui, que é a grande lição. Então seria bom, então, só dar uma lida rápida nele, para a gente fazer aquele comentário aí final, né? Todo mundo aí ajudar nessa interpretação. Então, quem lê para nós aí a grande lição, novamente, a sintonia de todos. Posso ler? Pode ler? Pode. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião. Tá me ouvindo? Vou segurar o Tá microfone meio, aqui. tá, mas tá meio ruim, mas vai. Cada povo fazia da religião uma Aí tá nova bom. fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns, dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa reuniu todas as filosofias, aclarou Refundiu. o caminho, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Isso. O que nós podemos acrescentar aqui nas nossas discussões? O que a gente pode colocar a mais acima das
as verdades que os homens acham, né? Acreditam. É uma verdade superior a todas as bandeiras, todas as pátrias, às guerras, ao sangue, né? As questões raciais, as questões humanas, as leis humanas, está acima de tudo isso. É uma lei que veio tirar o orgulho, a lei universal que veio tirar do homem o seu orgulho. Então, aqui os que estavam presentes, né, eram muito orgulhosos. A grande quantidade, gente, nessa época eram capelinos. Ele falava muito para os capelinos aqui, claro que também falava para os terráqueos, né, aqueles que se originaram aqui. Mas existia uma grande comunidade de habitação. Digamos que a Terra, eu já até falei sobre isso, a Terra era uma sucursal de capela, né? Então, nós tínhamos aqui habitações de capela e habitações de terráqueos, misturados. Porém, os que estavam mais em condições de estar quebrando o coco do orgulho seriam os capelinos. Então, essas mensagens estavam ali sendo faladas para esses que já se encontravam em condições de refletir. Vocês concordam com isso? Apesar que a lição iria ficar por largo tempo, mas os imediatos ou os mediatos seriam aqueles que estivessem em condições já de refletir. Hein, Daniel, Então, mas eu acho que justamente aí que está o pulo do gato. Por quê? Os capelinos que estavam aqui, já tinham conhecimento de tudo isso. Então, quando ouviram a mensagem clara do Cristo, falou, opa, é isso que eu preciso, comprou a ideia e foi embora. Agora, para nós que éramos muitos originários... não compraram, né, Amaro? Não, aqueles que compraram foram embora. Aqueles que já conheciam, que já conhecia essa mensagem e que continuaram não concordando com ela, ou seja, que continuaram, que preferiram continuar com a sua ânsia de poder, de, de, de estar no comando, ou seja, esses que são os egoístas, os orgulhosos, e que já tinham conhecimento da mensagem, esses continuaram e continuam até hoje fazendo o seu trabalho, e fazendo bem feito. E Porque em ele, risco, e porque em ele, risco de serem deportados ainda. então, e eles continuam acreditando e fazendo bem feito o trabalho deles. Isso aí a gente tem que tirar o chapéu para essa turma mesmo. Agora, Mas o orgulho ainda está lá, né? para aqueles que ainda estavam digamos assim, no primário, que receberam essa mensagem e tiveram, digamos assim, o primeiro contato com essa mensagem do Cristo, ou seja, são os primitivos, os oriundos do planeta mesmo, então, que é a grande maioria de nós aqui, com certeza, por quê? Por que que eu digo isso? Porque se fôssemos capelinos, nós não estaríamos aqui ainda discutindo essas coisas, a gente estaria influenciando gente grande, ou seja, a gente ainda é muito ignorante, muito ignorante Ia assim, brigar, né? a gente ainda é muito primitivo para ser um capelino, é assim que eu vejo a minha situação. Então, quando Cristo veio, imagina eu, um oriundo na situação atual, um matuto recebeu uma mensagem de um Cristo, que é uma mensagem muito acima da minha compreensão. Então, o que aconteceu? Falou, puxa vida, o que esse cara está falando realmente é interessante. Mas eu escutei imagina que eu tivesse lá naquela época, pô, essa mensagem é bonita, mas é bonita só, falei, ou seja, ainda não dou conta de praticar esses ensinamentos, ou seja, eu ainda continuo com os pés na terra e quero continuar na terra por muito tempo, ou seja, eu não tinha condições ainda de enxergar
essa vida imortal que o Cristo veio trazer. É igual que ele fala aqui, ó. Claras visões da vida imortal, ou seja, por quê? Abraão não falou de vida imortal, Moisés não falou de vida imortal, foi o Cristo o primeiro a trazer vida imortal. Lógico, teve os Budas da vida, ou seja, esses outros missionários, mas trouxeram a mensagem específica para os povos deles lá. Mas o Cristo, quando veio falar de vida imortal, então, para aqueles que já conheciam a vida imortal, que eram os capelinos, estava chovendo molhado. Agora, para mim, que era um ignorante na época, opa, essa mensagem é bonita. Mas aí o que acontece? Eu tenho que levar muito tempo realmente para conseguir assimilar e adotar essa prática, adotar essa mensagem, que eu acredito que é o que está acontecendo conosco. Porque a gente hoje, que somos os oriundos do planeta mesmo, que já conseguimos assimilar essa mensagem, estamos ainda patinando, mas consequência da nossa ignorância ainda. Agora, aqueles que são mais, digamos assim, os oriundos de Capela, que já conhecia a mensagem e continuam perseverando no mal, que são quem está no comando dessas mensagens aí que está tumultuando a vida de muitos primitivos que ainda estão em cima do muro. Na verdade, a gente tem aí um desafio, né, pela frente, um desafio para unir nações, quebrar as fronteiras, quebrar aquilo que nos separa, né? Destruir muros, tirar os oceanos, e nos aproximar. Isso demora um cadinho ainda. O orgulho vai longe. Então, Estamos Daniel, atravessando. mas o nosso trabalho, que eu vejo, é de destruir os muros dentro dos lares. É você se entender com a dona Inês, eu me entender com a dona Patroa, com os meus filhos, e destruir as muralhas que ainda existem entre nós que estamos aqui. Ou seja, é um problema que eu tenho com meu filho, é um problema que eu tenho com a minha esposa que ainda não consigo resolver. Essas muralhas que eu, pelo menos, vejo que eu tenho que resolver. Ou seja, eu não estou aqui Tirar os para... nossos quintais, né? Tirar os É nossos dentro de quintais. casa. Os quintais que nos distanciam, né? Agora, em falando em homogeneidade na Terra, aí realmente as nações elas têm que observar, né? Tentar resolver. Os problemas que os planetas mais evoluídos estão fazendo, que seria intercambiar interplanetariamente, né? Nós estamos tentando ainda fazer entre estados, entre ideologias, ideias, dentro do próprio espaço, né? Então, ainda estamos distante, viu, amado? Muito, muito distante. O orgulho nosso é muito grande. Para quebrar isso, como a história dos capelinos, Então, para o hein, chão. Daniel, mas como é que eu vejo isso aí? Nós estamos muito preocupados com o Brasil, com o planeta, e deixando de fazer aquilo que me compete fazer. Eu acho que esse é o grande problema nosso. A gente está pensando em soluções que são de responsabilidade de um Ismael, por exemplo, que tem competência para isso, ele sabe o que está acontecendo no Brasil hoje. E se ele estiver perdendo o sono por causa disso, aí sim, aí é preocupante. Mas com certeza. Ele também só vai ter sucesso se resolver os quintais, senão não tem Então, sucesso. mas é que tá, é que a gente está É preocupado onde com é a o mensagem todo. do Cristo, né? É por isso que o Cristo trouxe a mensagem, amado. É exatamente para tocar na vida de cada um, na transformação de cada Eu um. estava pensando aqui, assim, a mensagem do Cristo, né, 2000 anos. Ele veio para quê? A gente estava lendo aqui no texto. Ele veio para quem?
Ele veio para os oprimidos, para os doentes, eu vim para os doentes, mas para os oprimidos, para os que precisam de um amigo, para quem estava pronto para ouvir. Porque para os orgulhosos, para quem tinha o poder, para quem tinha... não queriam a voz, a palavra dele. Né? Assim, eu acho que ainda hoje, a doutrina espírita veio há 100 anos, cento e poucos anos atrás. Quando a gente vai para um grupo de estudo, a gente não discute a doutrina espírita. O conhecimento está ali, fixo e tal. A gente discute a moral cristã, que está lá 2000 anos atrás, né? Por quê? Porque a gente compreende. A Francisca falou, a Amaro falou, todo mundo falando aqui. Não, a gente tem que aprender a amar, tem que aprender a... Ai, gente, meus cachorros. Tem que aprender a amar, conhecer. E aí eu fiquei pensando que o Leon Denis fala muito da questão da vontade, né? É querer, amar, saber, amar e querer. Quem que quer mudar? Quem está sofrendo. Quem está lá? Por isso que é tão difícil, os corações parecem que ficam endurecidos ainda com orgulho, com as facilidades. Quem que tá no bem bom que quer mudar? Não. Independente do outro. Então, é a questão do orgulho mesmo. Então, saber, a gente já sabe. Só que a gente põe vendas nos olhos, né? A gente põe tampões nos olhos para ficar na posição mais cômoda. E eu acho que é nos nossos quintais, sim, mas eu acho que nossos quintais são um pouquinho maiores do que só com a nossa... no nosso caso, mulheres aqui, né? Com os nossos maridos, com os nossos filhos, etc. e tal. Os nossos quintais já são um pouquinho maiores do que isso. Eu acho que a gente tem que começar a olhar assim, para os quintais... Dos vizinhos. Dos vizinhos, dos lugares que a gente frequenta, dos trabalhos, da casa espírita, sabe, da comunidade, dos amigos dos filhos, das pessoas com quem a gente convive, da família extensa. Já é hora da gente... E assim, não basta saber só, né? Cristo foi muito firme nessa condição. Os discípulos deles, apóstolos, não, siga-me e faça o que eu faço. Vocês têm poder. Só basta ter fé que vocês têm poder de cura. Então, a gente sabe, fala, discute, mas e a vontade? Que precisa da energia de ir lá e fazer. De lutar essa luta. E aí? Flávia, A gente vai ficar só discutindo, falando, pensando? Flávia, mas igual que você falou que a nossa responsabilidade está além dos nossos quintais. Mas aí que tá. O problema é que, para mim, e eu acredito que para a grande maioria daqui, que nós somos mais ou menos do mesmo balaio, é muito mais fácil eu trabalhar fora do que dentro de casa. Porque dentro de casa a gente sabe onde é que é o nosso calo, sabe o que eu sei o que eu tenho que fazer e não dou conta de fazer. Agora, fora de casa, a gente usa muito das nossas imagens, das nossas máscaras e vai levando. Consegue influenciar um aqui, influencia outro ali. Agora, fazer o trabalho de casa mesmo é que é a grande dificuldade. O Amário, eu falei isso para mim mesma, reflexão pessoal. Eu falei para mim mesmo. É muito cômodo ficar dentro das casas da gente, até com conhecidas, né? A gente até deixa para lá. Eu estou falando isso, mas assim, primeiramente para mim, sabe, Amário? Nossa, que gato lindo, Amaro, parece uma onça. Nossa, que lindo. Eu só queria uma reflexão aqui rápida. Inclusive, foi até a Flavinha que fez. Eu não tinha refletido isso ainda na fala da Flávia, quando ela falou sobre. A gente escuta, né, na palavra do Cristo, né, que ele veio para os fracos e oprimidos, né? E aí eu pensei, cara, ele veio para os orgulhosos, ele veio para os doutores da lei, cara. Esses são os caras mais fracos que tinha na época dele. A gente só pensa naqueles leprosos, nos pobres, nos que estavam sofrendo. Mas eu acho que ele veio tanto que quando Cristo, como o Amaro fala, né, que ele era atrevido, né? Não foi à toa que ele entrou lá nas sinagogas
e foi falar. Eu acho que assim, os mais fracos eram exatamente aqueles orgulhosos. Tudo bem, mataram ele, crucificaram, mas muito deles depois trilharam o caminho. Então, assim, é muito fácil quando a gente cuida de quem está fragilizado. E a gente vê isso quando a gente está cuidando das crianças, né? Agora, aqueles que estão endurecidos, né? Engessados em verdades, né? Do orgulho, esses são os fracos. E eu acho que ele veio muito mais para esses. E aí, no meio do caminho, estavam os estrupiados, e ele foi fácil para ele, com todo o magnetismo que ele tinha, né, para curar aqueles que procuravam aquela multidão sofrida, né? Tanto que a gente procura ajuda quando a gente está sofrendo, né? Você está no bem bom lá no palácio, você nem lembra de religião, a grande maioria, né? Nós já passamos por isso, hoje em dia a gente está aqui tentando fazer diferente, né? Então, quando ele foi lá, subiu lá no morrinho, né, para falar lá nos seus sermões, e quando ele entrava nas sinagogas, a mãe dele ficava desesperada, falava, gente, mas ele não pode fazer isso, ele vai ser morto. E foi. Mas ele estava falando para aqueles orgulhosos. E depois eles entenderam isso, porque Jesus, o Cristo sabia, né? Como hoje a gente sabe um pouquinho que o tempo é eterno. A gente cai, cai, cai até cansar de cair, né? Até cansar de errar. E ele está falando é para nós, para os orgulhosos, para os vaidosos, para os equivocados, para as pobres criaturas, crianças que nós somos ainda. É, pensei bem nisso agora. E mais do que Ele as veio Que é palavras fa... dele, foi o exemplo dele. O exemplo dele tinha ação. o Cristo veio consolar, né, aqueles que realmente sofriam, consolou, mas o eco era para todos os tempos, né? O eco da sua palavra, o eco do seu ensinamento eram para aqueles que continuavam no orgulho e no poder, como até hoje, né? O eco está soando aí. Consolou, de fato, é uma doutrina consoladora, por isso que ele foi buscar os mais frágeis, os mais simples, exatamente por isso, porque ele tinha chão, tinha como plantar. Ali foi um terreno mais fácil, porque estavam mais preparados. Agora, o eco ficaria para aqueles orgulhosos. Teria que tocar aos poucos os seus corações, né? Como está tocando até hoje nos nossos, né? A gente era os orgulhosos, então está tocando aí, então está sendo para nós também. Acho que, na verdade, a mensagem é para todos, né? Ele plantou num canteiro ali, mas a árvorezinha cresceu e mostrou a beleza natural para aqueles mais resistentes. Então, a mensagem era para esses, com certeza, né? Eu acho que não vai dar tempo para a gente ler isso aqui, né? Não dá mais 10 horas. E a gente, então, deixa a palavra divina para a próxima semana. Certinho? Combinado? Mateus, não apareceu a carinha. A Leila hoje ficou caladinha. Só porque a Amaro falou Com alguma coisa medo do para ela. Amaro. Brincadeira, Guilherme tinha Amaro. sumido. Não, é porque hoje eu não estou muito bem, não está conseguindo ficar É, mesmo. Tá? mas então tá bom, gente. Mas eu assisti. Mas, tá. Sua alma estava presente. Não, eu mesma, fisicamente, estou presente. Bom domingo para todos, né? Um bom almoço. Bom almoço para todo mundo. Aparece as carinhas aí, a Fran tira Fiquem foto. com Deus. Bom domingo, Tira gente. foto Vai aí. comer pastel, Aí. Amaro. Ah, Tira já, as daqui a pouco. fotinhas aí. Ó. Deixa eu ver se eu Tirou? consigo, às vezes eu esqueço. Bom domingo para você. Tira foto. Só vai Bom tirar a domingo. fotinha aí. Só tirar a foto. Peraí, vou ver se vou dar certo aqui, porque às vezes não deu. Eu esqueço como é que tira essas fotos. Tirou.
Nossa, não sei, cadê meu negócio aqui para saber se o trem deu certo, gente? Pelo amor de Deus, onde é que tá? Oi, rápido, porque a Carol tá congelada com o sorriso. Não, a Carol tirou hoje. Você Parafuso tá sorriso aí. congelada, Carol? Ixi, eu acho que deu, gente. Se não deu, você me perdoe. É porque Ah, não, peraí. É porque o meu WhatsApp tá fechado. Eu testo no WhatsApp meu, na minha coisa aqui. Deu certo. Tá Pronto. ótimo. Tudo de Bom bom pra Até mais, domingo, vocês. né? gente. Fica com Fique com Deus. Deus. Uau. Bom Beijo, domingo para todo Fernanda. mundo.